Bom, estamos começando. Acho que esse negócio aqui ficou meio ruim. A decoração aqui ficou meio. Dá licença. Tira aqui, por favor. Pronto, agora melhorou. Ficou pior ainda. Bom, estamos começando mais um programa Papo Descontraído. Estamos sentindo a falta de alguns PhDs, mas eles estão aí em algumas turnês, estão fazendo pós-doutorado, seminários, estão participando de algumas coisas em Nova York, do lado de Massachusetts e Ohio. E nós queremos apresentar o nosso querido Bruno TGP, que está sempre conosco aí. O cara sabe todas as coisas, todo mundo já conhece. Filho do ex. Dispensa comentário, filho do ex, tudo é ex. O nosso querido Alberto Marinho, o cara que tem dado aulas a pessoas do pré-vestibular e tem estudado bastante adolescentes. O nosso querido presidente da Suprema Corte, Josenildo Benício, que eu tenho mora no meu coração esquerdo. Eu, Valpoeira, como todo mundo já conhece, o camarada lá que toca fogo na fogueira e sai de mansinho. Toca fogo na fogueira. O nosso querido PhD Marreco. O Marreco ele tem nos ajudado bastante por lá de Vitória, lá na internet, tem falado com o pessoal do nosso programa. Vitória aqui pertinho da gente, mas a gente precisa de pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Tem divulgado nosso trabalho lá, quero até agradecer de antemão para ele. Hoje o programa Papo Descontraído tem um assunto para falar, para destrinchar, mas nós não queremos resolver os problemas não, porque o nosso programa ele tem um lema. E o nosso lema, o nosso querido PhD Thiago Bruno TGP pode falar para a gente qual é o nosso lema. O lema do programa é: nós não queremos mudar o mundo, só queremos mostrar a polêmica que nele tem. Só queremos mostrar os problemas que existem no mundo. Nós queremos mostrar as polêmicas, os problemas que tem no mundo, mas não queremos resolver não, porque a gente não é super-heróis. Então, nós queremos falar sobre uma onda de porcaria que tem atingido nosso grande Recife aí. Vem do Rio de Janeiro, Sudoeste, Sudeste, Sul. Essas porcarias vêm de lá e vem aqui e tem dominado o grande Recife, Pernambuco. Esse negócio de MC, de novinha, eu mesmo, por exemplo, eu prefiro uma coroa rica do que uma novinha ali. Uma coroa rica que vai me dar carro, vai me dar essas coisas, é muito melhor do que uma novinha que só quer sugar o que é meu. Vai sugar o que é teu e depois e só o que essa novinha. na cabeça. Só o que essa novinha tem dado é estadia no hotel. Quando aquele hotel lá de Paulista, o Cotel, o Hotel Cotel. Tá um bocado lá preso por causa desse negócio de novinha. Eu queria que o Bruno TGP falasse alguma coisa sobre essa onda que tem. Vem como uma avalanche aí, dominando o Recife. Essa porcaria, essas merda que estão gravando aí. Você tem alguma coisa para falar sobre esses MCs aí? Porque eles não sabem nem o que quer dizer MC. Desculpa interromper, mas eu andei pesquisando sobre esse MC, significa mestre de cerimônia. É isso. Assim, o MC significa isso. Mas, continua. Queria dizer que me sinto enojado, o bicho tá tanta porcaria, porque a música desses caras não tem nada, só é sexo, orgia, essas merda. E ainda quer levar o título de MC, eles deviam repensar mais do que eles falam, porque estão denegrindo a imagem das adolescentes. E ainda mais boas ainda são as próprias adolescentes que se envolvem com esses nojentos. Eu tô com nojo dos dois. E quem escuta também, que é o abestalhado. Só isso. E se você for olhar no TRP, você já estudou música um grande tempo na sua vida, você fez mestrado em música, você pode falar, música não é aquilo não, aquilo ali não é música. Que é poluição sonora. Essa época da Manda Lapada, ponto 40, essas porcarias também aí, tem extravasado aí Nojo. É só porcaria, só o que vem, porque aquilo ali os músicos não tocam, é só um computador que fica tocando o tempo todo e eles falando aquelas orgias, aquelas porcarias, o PhD Alberto Marinho também pode falar alguma coisa aí. Tem alguma coisa que você já viu acontecer assim? Não, acho engraçado as mulheres. Que nas músicas chamam elas de cachorras e safadas e outras coisas. Mas se você chegar pra uma e falar essa mesma coisa na rua, acabou, é o fim do mundo. Aí começa lá com confusão e essas coisas. Eu acho que as mulheres deveriam se valorizar mais, se dar mais ao respeito em relação a isso.
Agora há pouco eu recebi um vídeo no meu Facebook lá, que o pessoal depois do Papo Descontraído, Marreco, eles têm me visto no meio da rua e é uma coisa séria, porque a gente é conhecido, o pessoal quer tirar foto com a gente tudo. E assim, me postaram um vídeo no meu Facebook que é uma menina lá que acho que tinha 16 anos e ela fazendo e subiu no palco de um lava-jato, um show no lava-jato, que já viu isso? Cantou, hein? Aí ela subia no palco e ficava fazendo uma cena como se fosse sexo oral com uma garrafa. E aí pegaram lá, filmaram e postaram no YouTube, e aí estava uma delegada lá invocada querendo saber o que era, porque a mulher era menor e a culpa não foi do cantor, porque o cantor não sabia que ela era da plateia e era menor. E acabou sobrando o dono da casa. Justamente sobrou o dono da casa porque permitiu que a menor entrasse. Eu acho que devia mesmo prender todo mundo, prender o dono do Lava Jato, o empresário, quem financia essa porcaria, principalmente o cantor, porque mesmo que a menina seja de menor não, aquilo não é uma coisa que se A mãe da faz. menina também que deixou. E a mãe da menina presa também, porque isso não é uma menina de 16 anos está lá. Prender essa vagabunda, botar ela no presídio Bom Pastor ali e deixar ela uma semana com uma negona que tem lá para ela aprender como é que se fala o negócio, que a negona faz o serviço completo. Bom, eu fico nervoso, eu caminho falando besteira, o sangue chega a ficar esquentando. O Joselino Benilson, presidente da Suprema Corte também, tem lutado bastante com a gente, do lado da gente aí, contra, porque ele também é PhD em direitos humanos, direitos autorais, enfim, esses direitos aí todinho, ele tem dado aula em umas faculdades aí, dando umas palestras. O que você acha, Joselino Benilson, PhD? O que você acha que poderia ser feito para acabar com essa palhaçada aí, esse negócio de novinho? E você tem um filho, mas pode ser que tenha uma filha, pode ser que seu filho vive um MC aí também. Agora tem que tomar cuidado de falar, porque a gente vai ter filho também, e não sabe o que vai fazer o filho da gente. Mas eu acho que a gente devia falar e não pro Recife, porque você devia entrar aqui assim não. Você acha que devia ter feito alguma coisa para acabar com essa palhaçada? Realmente, o apoio que todos estão aqui na mesa, esse lixo, né, tem invadido não nossas casas, mas nossos ouvidos, né, nossa mente, e ligar para o 190 para acabar com a balbúrdia não dá em nada. Você liga para a polícia, espera lá, o CD rola, arranha, o pendrive explode e cadê ninguém para desligar aquele som? Então, dava aquela chamada assim para, quando acontecer um negócio desse, jogar uma bomba. Botar uma bomba lá no carro e sair correndo e explodir. Porque eu não vejo outro jeito. E engraçado que a gente estava vendo também aí no nosso Facebook também é o linguajar dele, né? Eu queria que vocês falassem melhor aí do português, as aulas de português, principalmente para as nossas crianças, está ótimo, né? Do jeito que eles querem ensinar a nova linguagem gramatical para a gente. Então assim, a gente antigamente tinha concurso de música, hoje em dia tem o Fama, o Ídolos, o sei lá, Planta o Ganso, essas palhaçadas aí de televisão. Mas antigamente para você fazer uma música, você tem que passar por uma bancada de professor de português, de matemática, de tudo, e de música principalmente, porque a música sua é corrigida. Esse negócio de auê, 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 o que ela quer dizer com auê, auê? Não, aquela, como aquela menina lá que canta Chimbalaê. Aí, o que quer dizer Chimbalaê? Ela disse, não sei, deu certo, eu coloquei na música, isso não existe. O pessoal falou que era macumba, mas nem ela sabe. Nem ela sabe o que é, não sei o que é não, deu Chimbalaê, deu certo, eu deixei. Então, o que é que acontece? Acontece que esses caras botam, nós somos, nós, pelo amor de Deus, como é que é nós? Empopar. Se der ímpar, tu me beija, se der pá, vou te beijar. O outro é, talelé tá maluco, que porcaria, pelo amor de Deus. Isso é uma poesia. Tô com o Nextel ligado. Tô com o Nextel ligado. Vi com o peito, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que é que esse povo quer. Eu sei que esse povo deve estar querendo dinheiro. Dinheiro é o nome da vez. Esses camaradas aqui são empresários aí que tem loja de surf, loja de roupa, fica patrocinando esses caras, dando coisa que esses caras nem valem essas coisas todas. E, enfim, e de vez em quando eu tiver um cara descendo preso aí, se eu que sou cidadão fizer alguma coisa errada, eu me arrebento.
Mas esse camarada, quando é preso, tem 4, 5 advogados já na delegacia para defender ele. Nojo. Inclusive a polícia também tira, que a gente vê na reportagem, vê no Facebook, Twitter, essas redes coisas. sociais. Sai logo nas redes sociais a notícia de que foi pego com 200 gramas. 200 gramas é tráfico. Quando a gente vai ver, não é 200, era 25, que já não é mais tráfico. Não estava embaladinha, não é tráfico. O advogado tem tirado. Tem tirado esse camarada da cadeia. Eu acho que isso aí é uma coisa feroz que tem que ser revista. A pena tem que aumentar? Tem. Porque eu tenho filha nova, todo mundo aqui tem filho e não vai querer que seja chamado de novinha. Minha filha não é novinha. Minha filha é uma criança e vai virar um adolescente e vai virar uma mulher. Uma moça, uma mulher no futuro. Negócio de novinha é na casa da mãe de vocês, com cabelo fresco. Eu quero passar logo aqui para o meu querido o PHD Marreco. Marreco, como é que tá esse negócio lá em Vitória? Tem estourado mesmo a bomba lá? Tem algum MC Matutinho? Tem alguma coisa assim não? Como é que tá esse negócio de MC lá? Infelizmente não estourou ainda, né? Se estourasse era bom, né? Porque ele morreu tudinho, estourava lá. Então tá lá de MC Tom, o menino da favela, MC Tom. MC Tom. Ele não sabe nem o que é tom. E tom é o tom de uma música. Ele não sabe nem o que é tom. Acho que ele tom é tom e jazz, né? Do rap e do rap. É o que ele mais parece um rato, aquela zureiona dele. Não sabe nem falar que é ser MC. Nunca foi na escola. O menino só faz música de apologia ao crime, ao sexo, às drogas. Só fala do que não presta. O outro é, tô vendo o sol nascer quadrado, que só quadrado é esse, que me encandeia, me incendeia. Preso, só fala preso. O meu irmão lá fora, que me espera. Ele está sem circulação no presídio, aí não está vendo o sol redondo, o sol é quadrado, cada tela. Ainda vai o banho de sol dele. Isso aí, enquanto os caras aí que sabem cantar e realmente sabem o que é música, não ganham dinheiro vendendo CD, essas coisas, esses caras aí que não sabem nem falar direito, ganham dinheiro e não só com música, né, com outras coisas aí também, tráfico de droga, tráfico de mulher, essas coisas aí. Eu vou mudar um pouquinho a sua frase, não é que ele não sabe falar direito, ele não sabe falar. A realidade desse cara, tem cara que não sabe nem escrever nem ler direito. Se botar um texto para ele ler, não lê, vai ler gaguejando. E outra coisa também, os músicos aí, que estudam o quê? 3, 4 anos para aprender a tocar um instrumento, para fazer tudo. Aí chega um palhaço desse, que não fez nem a primeira série, bota lá, Vico o peito, Vico não sei o que, Vic, que danado de Vic é esse? E ganha mais dinheiro do que tudo. Inclusive, Valpoeira, lá na rua, que a sogra do nosso amigo Renato Ventura mora, tem um MC lá, a MC... Não diga o nome que eu sei que é. Esse MC aí é o mais derrubado de tudo. É a porcaria, mais porcaria que eu já vi. Foi seu vizinho. Pelo amor de Deus. Seu vizinho lá. O cara é desafinado, desorientado, descoordenado. Não precisa falar. Mas é verdade, toda rua tem um MC, parece. Toda rua. Todo mundo é MC, né? Antigamente toda rua tem um gay, agora toda rua tem um gay e um MC. Pega um caixinho daquele China, bota o pendrive lá e já Ia saber da rua, ia escutando, novinha aqui, novinha não sei o que, dentro do ônibus, pelo amor de Deus, bicho. E a bateria não é chamada fone de ouvido, não. E a bateria. E uma vez eu escutei uma frase aqui, que morreu uma pessoa da minha família, a pessoa disse, não, mas lá essa pessoa está bem melhor do que a gente. Eu, tá mesmo. Porque quem morreu? Cassia, Tim Maia, Raul Seixas, só gente da categoria. Aí a gente ficou com o quê? MC Tom, MC Mon, MC é uma merda, rapaz. Que MC quer dizer mestre cerimônia. MC Ferrugem. Eles animavam as festas antigamente. E aí colocaram o pessoal do hip hop e tal, e ficou MC pro lado do hip hop. O pessoal chama isso aí de Porque branco. na verdade esse MC eram as pessoas que abriam esses bailes, eventos aí lá nos Estados Unidos. Depois chegou aqui pro Brasil. MC, E agora tá essa porcaria que tá hoje. Agora eu esqueci de falar dos meus patrocinadores, eu vou falar dos meus patrocinadores. Não, mas é melhor passar para os nossos comerciais e depois a gente continua aí com esse tema. Tem mais algumas perguntas para eu fazer com o nosso PHD. Então, vamos para os nossos comerciais e vamos ver o que dá aí.